O Êxodo. Êxodo 12, de 1 a 2. Abre aspas. O Senhor falou com Moisés e com Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para você o chefe dos meses, para você será o primeiro dos meses do ano. Fecha aspas. Este mês significa aqui a entrada da primavera no hemisfério norte, mas também, metaforicamente, a primavera da alma, a redenção, começando o mês bíblico no dia da lua nova, sendo, para os israelitas, a cabeça do mês, o Rosh Hodesh, que neste caso especial acontece na primeira lua nova, logo após o equinócio da primavera, que acontece na entrada do signo de Carneiro, Áries. Convém lembrar que o relato bíblico do Êxodo, conforme a cronologia bíblica, também está relacionado com este mesmo signo, pois em 1350, antes da Era Comum, estavam na Era Bíblica de Carneiro. 2300 antes da Era Comum a 150 antes da Era Comum. Podemos notar que o signo de Carneiro veio desde um pouco antes de Abraão até o signo de Peixes. 150 antes da Era Comum a 2010 da Era Comum, que foi marcado pelo início da Era Comum, tendo este último vindo até os nossos dias. Convém lembrar que o equinócio da primavera é o ponto vernal, ou o início das declinações e ascensão reta da esfera celeste, ou seja, de onde emanam as coordenadas esféricas da esfera celeste na astronomia. Podemos notar que a utilização do carneiro ou cordeiro nos textos bíblicos e toda a sua envolvência deve-se a esse animal ser extremamente dócil e pacífico, principalmente as suas fêmeas, sendo que a sua voz, balido, invoca em nós a compaixão, fato este que o torna uma imagem perfeita para o modelo do israelita bíblico. Animal ainda, mas bastante dócil, demonstrando desta forma, figurativamente, a figura do israelita já abordada por nós no quarto vídeo. Veja-se que também, neste evento, marca-se a era da formação da alma neste inicialmente elevado estado emocional e espiritual. Existe a confusão de que o cordeiro seja representação de Jesus de Nazaré, mas pode ser sanada por Jeremias 50:17, abre aspas, cordeiro desgarrado é Israel. Jeremias viveu de 650 a 570 antes da Era Comum, e a utilização do cordeiro como Israel já era antiga, e esta relação vem deste ou cordeiro pascal, que sempre representa a queima do ser interior ou parte animal do homem no fogo da fé. Veja-se que ele não pode ser comido no sentido adquirido, cru ou cozido, somente assado no fogo, sendo este fogo da fé, como já mencionado. E em Shemot, Êxodo 12:8, e esta noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com as ervas amargas o comerão. Ainda em 12:9 temos frisado: não o comereis mal passado, nem fervido em água, a não ser quando assado no fogo, com a cabeça, as pernas e as entranhas. E ainda em 12:10, abre aspas, nada dele deixareis até de manhã, e tudo o que sobrar dele até a manhã seguinte arderá no fogo, fecha aspas.
Isso significa que toda a sua parte animal deverá ser eliminada, não deixando nada que sobrar. Por outro lado, não deve ser utilizado pão levedado, sendo necessária a utilização de pão ázimo, matzá, que significa humildade, por ser fino e chato, como na figura. Veja que a vinda para o Egito foi resultado da arrogância de José, e a saída dependerá de sua extinção, ou seja, não poderá ser utilizado o hametz, fermento, arrogância, nem nenhuma de suas formas, significando que para alcançarmos a Geulah, redenção, precisamos ser humildes todo o tempo. É importantíssimo que quando estivermos diante de um livro sagrado, devemos retirar de nossas mentes quaisquer resquícios de espaço, forma e temporalidade, pois na maioria dos casos estas obras não dizem respeito ao mundo físico. Quando a Torá menciona a morte do Cordeiro, em que deveremos pegar o seu sangue e pôr nas vergas das portas, e quando fala da noite em que passará o anjo da morte, a noite de Pêssar não está falando de um momento em particular, mas durante todo o tempo necessário à correção da alma, que pode durar anos, toda uma vida, ou talvez várias gerações. Principalmente a noite é um símbolo que representa o tempo em que estamos dormindo ou mortos, espiritualmente, Goluth. Portas e janelas representam as nossas conexões de entrada e de saída, as nossas expressões ou inferências espirituais, bem como comer, simplesmente está se referindo a adquirir certa informação, pensamento ou insight do exterior, sendo as portas e janelas os nossos olhos, ouvidos e bocas espirituais, e não portas e janelas físicas. Para entender mais profundamente a nossa Torá, precisamos romper as amarras que nos prende às coisas materiais, nos libertar da idolatria. Assim é o mandamento. Tem que ser entendido que esse não é o caso de um Deus ciumento que não quer ter concorrentes, mas sim que devemos olhar a Torá no seu amplo senso como algo espiritual, transcendente e não meramente material, pois a nossa escolha sempre será entre a espiritualidade e a materialidade. A pior praga de todas foi a última, que eliminou um dos mais infames e diametralmente opostos costumes à unidade do ser de todos os tempos, que foi e que hoje ainda é um dos maiores responsáveis pelas nossas mazelas, os filhos primogênitos do Egito e do Faraó. E aí, exatamente aí, os israelitas foram redimidos e com eles toda a humanidade. Daí, aquele que veio das águas, Moshe, o mais humilde dos homens, conforme mencionado na Torá e no Midrash, fendeu o Yam Sof, Mar do Fim, e os israelitas penetraram em suas águas, atravessando. Agora, ao atravessar o mar conhecimento, sairá do outro lado uma nova nação, ou um novo homem, não mais escravizados ao Nilo, onde buscarão a terra prometida. No segundo nível, essa metáfora, Yam Sof, o Mar do Fim, é riquíssima. Ela descreve a natureza do mar em que só vemos a sua superfície.
Ao olharmos a terra, vemos tudo revelado, os animais, os vegetais, as florestas, montes, nuvens e tudo mais. Mas do mar só vemos a sua superfície. Apesar de ser até mais pululante de vida, tudo está oculto para nós. Essa é a imagem de nossa mente subconsciente, onde tudo está oculto e só vemos a sua superfície. Acessamos qualquer imagem ou pensamento de nossa mente objetiva, mas o interior mais profundo de nossa mente, o subconsciente, é totalmente opaco. O resultado é: viviam e vivem na escravidão do mundo físico e dos seus egos, preso à consciência objetiva. Através de atitudes de suas mentes, são protegidos pelo sangue do Cordeiro e comendo matizá, ou pão não levedado. Resistem ao anjo da morte, que mata os primogênitos do Egito e principalmente o do faraó. Conseguimos com isso a libertação do Egito. Atravessamos o mar, a barreira que os separa da mente subconsciente, se libertaram do Egito, a terra da estreiteza, estão liberados para seguir em direção da espaçosa terra de Canaã. E eles foram a Mara, mas não puderam beber água de Mara, porque era amarga. Portanto, foi nomeado Mara. A primeira coisa ao se encontrar no caminho é a amargura da falta de objetividade. O que vem depois? Qual o próximo passo? Após as maravilhas que presenciamos, sentimos a depressão dos dias sem sentimentos fortes. Sentimos desta forma a amargura. As maravilhas representadas pela abertura do mar, o fogo dos turbilhões, das colunas de fogo que protegeram os israelitas do faraó ao adentrarem ao mar e ao subconsciente, agora não acontecem mais. O povo queixou-se de Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então ele clamou ao Senhor, e o Senhor o instruiu a respeito de um pedaço de madeira, árvore, que ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Lá ele deu-lhes um estatuto e uma ordenança, e lá ele os testou. Essa é uma alusão aos primeiros fragmentos das leis, representado pelo fragmento de árvore que foi colocado nas águas e as tornou doces. E ele disse: se você ouvir a voz do Senhor, seu Deus, e você fizer o que é apropriado aos seus olhos, e você ouvir atentamente os seus mandamentos e observar todos os seus estatutos, todas as doenças que eu visitei no Egito, eu não irei visitá-lo, pois eu, o Senhor, curo você. Essa é a ilusão de, se galgarmos os níveis de justiça em nosso interior, teremos como recompensa o equilíbrio e a harmonia que nos proporciona a saúde e os favores por andar com Deus no Avodat Hashem, trabalhos de Deus, conforme falado no segundo vídeo. Isso significa que quanto mais elevados estivermos, mais equilíbrio e dono de nossos destinos seremos. Eles chegaram a Elim, e havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e eles acamparam ali perto da água. O episódio do maná. Acontece o episódio do maná, mas não o comentaremos agora. Amaleque. Com os israelitas ainda em Refidim, os amalequitas
um poderosíssimo povo descendente de Esaú, Edom, e bem treinados na guerra, de repente atacou Israel. Foi um ataque covarde e não provocado contra um povo cansado, recentemente libertado da escravidão, a caminho de sua terra natal. Amaleque representa a nêmesis psicológica e cósmica de tudo que é divino e puro no homem e na criação. É oportunista e ataca sempre que estamos cansados e debilitados, como evidencia o texto bíblico, sendo, por isso, o eterno inimigo de Deus, como descrito em Shemot, Êxodos 17, 16. Abre aspas. E disse, porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Está claro aqui que Amaleque não é um ser humano, sendo na realidade a personificação de um inimigo psicológico de tudo o que é divino no homem, gerando em nós dúvidas em momentos em que estamos cansados e deprimidos. Raman, do livro de Esther, o vizir inimigo de Mordecai e de todos os judeus, é citado como Amalequita, descendente de Amaleque. Podemos auferir daí que, em sua grande maioria, os textos da Bíblia hebraica digam respeito às coisas psíquicas, psicológicas ou espirituais, no presente caso, não dizendo respeito a qualquer personagem do mundo físico. E continua indo em direção do Har Sinai, Monte Sinai, de Siná, ódio, e sufixo pronominal possessivo meu, que é traduzido como montanha do meu ódio, e que acima dele, já acima da nossa montanha de ódio, Moisés receberá as leis que os governarão para alcançar a terra prometida, Canaã e além. O Matan Torá, a recepção da Torá no Monte Sinai, é representada na evolução pessoal do menino como sujeição à lei, ou Bar Mitzvah, cerimônia do alcance dos 13 anos, conseguindo a maioridade ritual. Representa que agora o ser, ou a nação de Israel, está pronta para alcançar a terra prometida, pois já está consciente das leis da Torá que governarão o caminho, alcançando o estado de responsável. O Bar Mitzvah de um menino é apenas a emulação ritual desse evento de alcançar a condição de responsável